Queria continuar o comentário, a primeira leitura, segundo Reis. A liturgia hoje narra um momento doloroso da história do Antigo Testamento, onde Jerusalém ela é totalmente destruída, o templo é incendiado, o povo é deportado. Isso nós começávamos ontem, quando Nabucodonosor ele entra na cidade de Judá, ele entra na terra de Judá. Então ele troca o rei, e aqui nós temos um segundo personagem. Ele coloca o rei, ele tira o rei Joaquim e coloca o seu tio como rei, o rei chamado Sedecias. Ele era tio de Nabucodonosor. Então esse Sedecias, ele foi colocado pelo próprio rei porque ele era fiel a Nabucodonosor, ele era fiel à Babilônia. Porém, num dado momento, aí nós temos um segundo personagem que entra aqui nessa história. Não está escrito, mas se nós acompanharmos o livro de Jeremias, nós conseguimos entender aqui como é que se deu, né, toda essa confusão. Jeremias, profeta, ele é profeta exatamente no tempo de Sedecias. E Sedecias ele não era tão pagão assim como Nabucodonosor. Ele não desprezou Jeremias. Muito pelo contrário, a Sagrada Escritura, o texto de Jeremias, mostra vários diálogos entre Sedecias e Jeremias, e ele procurava o profeta, perguntava-lhe a vontade de Deus, reconhecia que Jeremias falava em nome do Senhor, porém era uma conversão incompleta de Sedecias. Ele tinha um coração dividido, ele tinha um pé em Deus, um outro pé no mundo, um pé em Deus e um pé no paganismo. Ele queria ouvir Deus, mas também ele queria agradar os homens. E é esta divisão que começa a destruir todas as coisas. Enquanto todos os falsos profetas no reinado de Sedecias começavam a anunciar a vitória de Sedecias contra Nabucodonosor, porque ele se rebela contra o seu sobrinho, Jeremias ele anunciava a derrota. Então Jeremias falava: olha, Deus nos dará a vitória, a Babilônia cairá. Aliás, isso quem fala são os falsos profetas, né? Lute contra o seu sobrinho, lute contra a Babilônia, porque a Babilônia cairá. Deus não vai dar a vitória para nós. Não tenha medo, vai lá, rebele-se mesmo, né? Jeremias ele fazia o contrário. Ele fazia: olha, não faça guerra, se submeta. Aquilo que nós estamos vivendo foi Deus que nos permitiu este castigo. Então imagina como isso soava, né? Parecia que Jeremias estava faltando patriotismo para com Sedecias. Parecia covardia. Parecia que Jeremias pregava um derrotismo, parecia ausência de fé. Mas esta era a vontade de Deus. E aqui existe uma verdade dura, né? Nem sempre a vontade de Deus ela coincide com aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Às vezes a vontade de Deus não é vencer. Às vezes é vencer. Às vezes é só esperar. Às vezes Deus abre uma porta, outras vezes a porta permanece fechada. Às vezes a vontade de Deus é realizar um grande milagre, outras vezes é atravessar uma purificação. Existe uma falsa espiritualidade que acredita que toda dificuldade diante de Deus deve ser imediatamente removida. Mas a Escritura nos mostra outra coisa. Há sofrimentos que Deus ele não elimina, porque Ele deseja transformar o nosso coração. E Jeremias dizia a Sedecias: olha, aceite, porque foi Deus, é Deus que nos está fazendo passar por isso. Por esta humilhação toda, é Deus que nos faz passar. E o que Sedecias faz? Ele não escuta Jeremias, mesmo chamando Jeremias escondido, mesmo ele conversava com Jeremias em segredo, ele perguntava a Jeremias aquilo que Deus queria, e mesmo Jeremias dizendo: olha, renda-se. Jeremias chega a dizer para ele, né, se você obedecer, Jerusalém será poupada, o templo permanecerá de pé, o povo viverá. Mas ele não fez, porque ele tinha medo. Ele tinha medo dos nobres, medo dos soldados, medo da opinião do povo, medo daqueles que o cercavam.
Ele sabia a vontade de Deus, ele escutava Jeremias, ele escutava o profeta, mas ele teve mais medo dos homens do que o temor a Deus. Quantas vezes isso também acontece conosco, né? Sabemos aquilo que Deus quer, sabemos qual é a decisão correta, sabemos qual é o caminho que devemos seguir, mas vamos adiando, negociamos, esperamos uma resposta diferente, porque obedecer custa. A vontade de Deus nem sempre é a mais fácil, mas, de fato, aqui precisamos aprender que é a única que conduz à vida. Então Sedecias rejeita, ele se rebela, Nabucodonosor volta, Jerusalém, que já tinha sido invadida, é totalmente destruída, o templo é incendiado, o povo é deportado, tudo acontece exatamente como Jeremias havia anunciado durante os 40 anos. E por isso que Jeremias ficou conhecido como o profeta das lágrimas, não porque ele gosta de anunciar desgraça, mas é porque ele chorava enquanto ele anunciava. Seu coração sofria vendo um povo caminhar para a destruição, podendo evitar a própria destruição. E aqui nós podemos enxergar a própria imagem de Cristo, né? E também Jesus, ele chora sobre Jerusalém, porque Deus, ele nunca castiga com alegria. Aliás, a história aqui é outra. Nós que colhemos as consequências dos nossos próprios atos, quando nós não aceitamos a vontade de Deus. E Deus, ele nos corrige, né, com um coração de pai. A tragédia de Sedecias aqui foi ter rejeitado a voz de Deus. E também nós precisamos observar e abrir os nossos ouvidos para que também não caiamos no mesmo erro, né? E entender que a vontade de Deus, ela pode nos quebrar, mas ela nunca nos destruirá. Quem destrói, o que nos destrói é a resistência à vontade de Deus. Sedecias pensou que obedecer seria perder, e ele perdeu tudo, porque se ele tivesse escutado a palavra de Deus, ele teria conhecido a humilhação, mas tudo seria preservado. E às vezes é muito melhor passar por alguns sofrimentos e humilhações na vida e ter a nossa vida preservada. E depois, mais para frente, saber que a cruz vai ficar um pouco mais leve, porque o Senhor, ele estará conosco. Ele está conosco. Não é querer que Deus mude a cruz, mas, na verdade, Deus, ele quer mudar o nosso coração. E quando nós trilhamos esta mudança de coração, de fato, tudo fica muito mais fácil, né? A felicidade não está em conseguir que Deus faça a nossa vontade, mas se entregar à vontade dEle, porque a vontade dEle pode passar pela cruz, pode passar pelas lágrimas, pode passar pela humilhação, mas ela sempre termina na vida em Deus.